Olá, 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 gente, bem-vindos de volta. Olha aí, estamos na aula 5 já, aula 5 de Sociologia, terceira unidade, a última unidade desse primeiro momento. Vocês agora estão concluindo os assuntos do primeiro ano. Estão animados? Eu estou animado, porque esse tema é o meu favorito. Vou puxar a sardinha pro meu lado, porque é minha área de formação. Vocês vão ver a beleza da antropologia através, passo a passo, aqui comigo, para a gente entender, afinal, quem é que tem cultura? Você tem cultura? Eu tenho cultura? O que é cultura? A gente vai chegar lá. Mas antes eu quero que a gente sintonize as nossas mentes para o tema da aula de hoje. Lembrando sempre de participar no mural, deixar seus comentários particulares dessa vez, vamos fazer diferente, tá? Assim que assistir o vídeo, vai lá registrar sua presença, um comentário assim, bem completo, bem interessante, né? Para eu saber que você compreendeu, assimilou e pegou algo aí de importante dessa aula e levou para sua vida, beleza? Sem mais enrolações, vamos lá. O tema da aula de hoje: culturas e identidades. Eu vou mostrar para vocês aqui o resumo da aula. Hoje nós vamos passar por esses 5 pontos, né? Primeiro eu vou trazer algumas músicas. Sim, dessa vez vão ser músicas, não vão ser só frases. Músicas de alguns artistas que vão trazer pra gente uma mensagem daquilo que eu quero tratar hoje, que é a cultura, a identidade, o local de onde essas pessoas vêm e como isso impacta na visão da realidade que essas pessoas têm, certo? Depois a gente vai fazer uma discussão sobre identidade. Quem sou eu, afinal? Quem são as outras pessoas que estão ao meu redor? Aonde que entra, então, a influência da sociedade na minha vida? Como que eu assimilo comportamentos que são de outras pessoas e trago para mim? Tudo isso faz parte da cultura. E para a gente entender isso, a gente primeiro precisa finalmente definir cultura. Vocês vão ver que não é tão simples assim, mas na verdade é muito mais tranquilo, porque todos nós vivemos isso diariamente. Nós sentimos a cultura, nós fazemos parte dela, nós interagimos com ela. Mas vamos deixar isso para a parte 2, vamos chegar daqui a pouco. Na parte 3, eu vou trazer aí uma discussão sobre repulsa e fascínio, os primeiros contatos com a diferença que surgiram através da colonização. Obviamente que a história da humanidade sempre foi marcada pelo contato com a diferença. Mas na história do Brasil, nós tivemos povos aqui que já estavam estabelecendo essas relações e depois um contato muito agressivo através da invasão dos europeus no território que hoje a gente conhece como América. Então a gente vai ver o impacto que isso tem na formação da nossa identidade enquanto brasileiros e no entendimento que a gente tem também das nossas raízes. Depois no ponto 4 eu vou falar para vocês então dessa ciência maravilhosa que foi criada para estudar culturas. Ela mesma, a antropologia. Se você ainda não ouviu falar dela, hoje você vai sair daqui especialista em antropologia. Não, essa não é a minha intenção, mas eu quero que você fique familiarizado com ela. Eu quero que você enxergue a antropologia como uma ciência que pode te ajudar a entender a diferença. Vamos ver também o percurso que ela passou aí até chegar na etapa que ela está hoje. E por último, essa explosão de identidades. Qual é o lugar da identidade nos tempos de hoje, na contemporaneidade? Bastante coisa, né? Interessante? Então vamos seguir aqui para os nossos artistas. Como prometido, eu trouxe para vocês 4 artistas brasileiros, né? Vamos ver se vocês reconhecem esses artistas, antes de eu falar quem são. Então, esses artistas brasileiros, eles vêm de lugares diferentes. Eles nasceram em contextos diferentes, foram criados por grupos completamente, talvez não completamente, mas distantes uns dos outros, que tem ali um conjunto de valores, de ideias, de opiniões, de modos de vida, que tem uma cultura. E através da música eles puderam trazer pra gente um pouquinho, um gostinho do que é viver naquele lugar, de onde ele ou ela vieram.
né? Quis trazer aqui para você um leque de gêneros musicais diferentes que fazem parte da música brasileira, ou melhor, das músicas brasileiras, porque não é possível a gente definir só uma música, só um gênero brasileiro. Então aqui, começo, do lado esquerdo para cá, Arlindo Cruz. Arlindo Cruz que vai trazer o samba de raiz. Depois à direita dele, Renato Teixeira. Renato Teixeira que vai trazer um sertanejo também raiz, um sertanejo clássico, entre aspas. Depois à direita do Renato, Kian, esse rapper, trapper, mais contemporâneo, mais da geração de vocês, acredito que muitos já conheçam ele, e que vai também trazer uma referência dentro do hip hop, dentro do trap. E o canto direito aqui logo acima de mim, a honra de apresentar, acredito que todos já conheçam, por favor, Margareth Menezes. Margareth Menezes, conterrânea de todos vocês, e que vai trazer referências, né, de músicas com raiz afro-brasileira, como por exemplo o axé, entre aspas, e a gente também pode fazer toda essa discussão do que é o axé, né? Mas uma música que foi consagrada foi conhecida pela maior parte das pessoas fora da cultura, né, de matriz africana, pelo carnaval. E aí vamos ver o que é que essas letras estão trazendo pra gente de referência, né? Veja se você se identifica com uma dessas letras ou com algumas delas, sobre o lugar que essas pessoas vieram, né? De que lugar que elas estão falando, por que isso foi importante na vida delas, né? Qual é a cultura na qual elas se inserem e elas estão transmitindo essa cultura através da música. Por exemplo, Arlindo Cruz, uma música muito conhecida, um samba muito famoso, ele vem dizer pra gente que o lugar dele é caminho de Ogum e Iansã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O lugar dele é cercado de luta e suor, esperança de um mundo melhor e cerveja para comemorar. O lugar dele tem seus mitos, tem seus seres de luz, né? E depois ele continua que o nome desse lugar é doce de dizer, Madureira. Lá, ya. Quem nunca escutou essa música, né? O que ele está dizendo pra gente sobre Madureira? O que ele está dizendo pra gente sobre um lugar povoado de seres de luz, aonde passa caminho de Ogum, de Iansã, tem samba até de manhã? Só pela letra da música a gente consegue pintar uma imagem na nossa cabeça, né, desse lugar onde ele está povoando, aonde as pessoas em volta dele também fazem parte, né? Esse lugar, ele diz muito sobre a pessoa que o Arlindo é, mas não só o Arlindo, porque essa é a primeira característica que a gente vai ver da cultura. A cultura não é algo individual, a cultura é algo coletivo. Portanto, eu preciso partilhar esse lugar e esse significado com outras pessoas para ele fazer sentido para todos nós. Lógico, cada um vai ter uma percepção desse lugar. Se outra pessoa que cresceu com Arlindo fosse fazer uma música sobre Madureira, talvez faria de uma outra forma. Mas ele selecionou partes ali daquele lugar que são relevantes para ele e que dão significado para aquele espaço. Quais são as referências que vocês conseguem identificar nessa letra, né? Por que será que ele traz Ogum, Iansã, o samba, a ginga, a luta e o suor, né? A cerveja, os seres de luz? O que tudo isso está dizendo pra gente, né? Quais são as características desse lugar? Vai anotando aí, deixa no comentário. Vamos ver se vocês se identificam com esse lugar que o Arlindo veio, por mais que ele seja de outro estado. À direita a gente já tem uma referência muito diferente, uma referência mais de interior, uma referência mais de uma zona rural, né? Uma música que a gente considera sertaneja, porque ela vem não só do sertão, né? Mas uma música que também se traduz em um outro sertanejo no sudeste, no centro-oeste, né? E aí o Renato Teixeira vem falar o seguinte pra gente, na música Romaria: é de sonho, é de pó, o destino de um sol. Feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço, é de nó, de gibeira o giló.
dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, Pirapora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e fundo, o trem da minha vida. Já escutaram essa música também, por favor. Talvez não na voz do Renato, mas muita gente já regravou essa música. Paulo Fernandes, Daniel, Estamos em Chororó. Mas é uma música sertaneja clássica que fala sobre um lugar diferente do Arlindo Cruz. Nesse lugar aí, é um lugar que você se perde nos seus pensamentos, um lugar silencioso, um lugar onde você monta um cavalo, né? Você faz um laço, um nó, né? Você come jiló. Uma vida cumprida a sol, o sol ele está presente na cabeça sempre. Um caipira, pirapora. O que é um caipira, pirapora? Pesquise aí o significado de pirapora, vamos ver se vocês descobrem. E também o significado de caipira, que pouca gente sabe o que quer dizer caipira. Não vou falar agora, a gente fala depois na aula, quero ver se vocês descobrem. E ele também traz a figura de Nossa Senhora de Aparecida, né, que vai iluminar a vida escura e funda, que vai trazer o trem da vida. Então, a figura de Nossa Senhora é um ser também espiritual, trazido por uma outra referência cultural, que é essa referência que o Renato Teixeira está trazendo na música. Na primeira a gente teve Ogum, a gente teve Yansan. Então por que será que essas pessoas estão trazendo referências, inclusive espirituais, na música que vem de raízes diferentes do nosso Brasil? E o Kian? O que o Kian tem a dizer? Olha aí. Kian veio de lá da favela. Favela, cotidiano complicado. Nasceu, cresci, vendo roubo e guerra. O certo agindo no errado. Isso que ele está falando do mano de farda, que teve educação bem fundamentado, ganhou poder e arma de fogo. E deu a ele a escolha de pagar ou ser forjado. De pagar ou ser forjado. Então o lugar que o Kian está dizendo já é um lugar muito mais reduzido em oportunidades, mas um lugar cheio de vivências também. Aqui é só um trecho da música, mas ele segue a música dizendo outras características desse lugar, que é a favela de onde ele vem. Aqui ele já usa o rap, o trap, para fazer uma denúncia, uma crítica, mas também dá pra gente uma ideia desse lugar de onde ele vem, né? Um lugar onde o certo e o errado estão sempre sendo negociados, o roubo e a guerra é um ambiente onde ele cresce. A questão do mano de farda, o que será que isso quer dizer? Como vocês interpretam isso? Aquele que teve educação bem fundamentado, mas ganhou poder e arma de fogo. Então a ele foi dado um poder diferenciado. E ao Kian uma escolha, pagar ou ser forjado. O que é ser forjado? Como vocês interpretam isso? Né? Qual é esse lugar de onde o Kian está dizendo? Quem é o Kian? Né? Quem é o Renato? Quem é o Arlindo? Quem é a Margarete? Quando vocês olham para eles, vocês já têm uma primeira impressão. Vocês já veem características físicas, o olhar, a apresentação, as roupas. Tudo isso pra gente já tá passando uma ideia de como essa pessoa se enxerga. E a gente vai ver daqui a pouco que isso tem tudo a ver com a identidade. E por último, Margarete. Olha aí, Margarete. Talvez uma das rainhas da música baiana. Né? Tão negligenciada, tão apagada, né? Mas tão importante para a música desse estado e desse país. Ela canta o seguinte, bem pertinho da entrada do gueto. Um terreiro de Angola e Queto. Mãe Maiamba que comanda o centro. Dona Oxum dançando Oxóssi no templo. Lá em cima, no Tamarineiro, Marinha da Pipoca ajoelha. Em janeiro, no dia 1º, desce o trono do terreiro. Dandalunda mai, banda coque. Essa música todo mundo escutou. Isso aí eu garanto. Se você não escutou, você está em outro universo. E talvez nunca tenha prestado atenção na letra, né? Aí ela está fazendo uma saudação a uma entidade espiritual também. Qual é essa saudação? Dandalunda, Maimbanda, Coque. Pesquisem aí, vamos ver se vocês acham, né? É uma saudação a uma entidade de matriz africana. E essa referência é trazida em toda a letra, né? Todas as referências aí de um terreiro, de Angola e Queto, especificamente, né? Uma referência territorial, inclusive, de origem do continente africano, mas que aqui no Brasil
tem o tamarineiro, né? Tem a questão da pipoca, tem todo o rito, o ritual. Né? Em janeiro, no dia 1º, o que acontece? Desce o dono do terreiro. Quem é o dono desse terreiro? Por que ele é importante para Margarete, não só para Margarete, mas para todo o povo que está se identificando com essa letra? Ela está cantando não só para ela, está cantando para uma comunidade. Né? Então essa letra também diz muito sobre quem ela é, mas também não só ela, as pessoas que vieram antes, os ancestrais e as pessoas que vão vir depois. Então tem uma questão aí também de transmissão da cultura. Né? Olha que interessante. Arlindo, Renato, Kian, Margarete. 4 lugares diferentes. E aí eu pergunto pra você que está assistindo essa aula, de onde você veio? Você conseguiria descrever o seu lugar em uma música? Tem algum gênero, algum estilo, algum ritmo, alguma letra que conta pra gente o lugar de onde você veio? Com todas as seus benefícios, suas maravilhas e também seus desafios, seus obstáculos. Por que tudo isso é cultura? Olha aqui. Vamos pro próximo. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Para finalizar essa primeira parte, a gente então vai finalmente falar sobre essas 2 ideias. Identidade e diferença. E vocês vão ver que elas andam juntas. Não existe uma sem a outra. E por quê? Porque a todo momento na sociedade a gente está se fazendo essas 2 perguntas. A primeira, quem sou eu? Quem sou eu? É fácil responder essa pergunta? Tente aí responder você essa pergunta. Pegue seu caderno, coloque lá. Quem sou eu? Tente escrever 5 linhas sobre quem você é. Faça esse exercício. Veja se é fácil se definir. Por que será que é tão difícil a gente se definir, não é? Agora tem uma outra pergunta que talvez seja mais fácil. Quem é você? Aí sou eu perguntando para outra pessoa. Quem é você? E talvez eu consiga, na minha cabeça, descrever aquela pessoa. Através das impressões que eu tive. Né? Ah, essa pessoa tem uma pele tal, tem um cabelo tal, ela veio de tal estado, ela tem um sotaque X, ela usa tais roupas, ela gosta de tais comidas, ela escuta tal música, ela professa tal religião, ela, enfim, ela lê livros tais, assiste filmes tais. As características que eu enxergo numa pessoa definem aquela pessoa? Ou será que tem muito mais? A identidade está no olhar dos outros ou está na minha cabeça? Afinal, o que é a identidade? É aquela carteirinha que a gente recebe do governo, que tem a nossa digital? Aquela é parte da identidade, né? Aquilo lá é uma forma do governo registrar que você é diferente dos outros. Para isso que serve a identidade, o RG. Né? Para definir quem que é a Maria, quem que é a Milena, quem que é a Rosângela, quem que é a Rafaela. Porque senão a gente não teria, por exemplo, acesso a hospitais, a escolas, a vários espaços, porque o governo precisa definir quem nós somos. Mas a gente é só aquela digital, a gente é só aquele nome, a gente é só filho de tal, a gente é só aquela data de nascimento. Né? Por que é tão importante a gente definir quem nós somos? O que vocês acham? A palavra identidade, ela tem uma raiz que pouca gente conhece. Identidade, ela vem desse significado de idêntico, qualidade do que é idêntico. Então, quando eu busco identidade, eu estou buscando similaridades, eu estou buscando coisas que são parecidas, ou que são iguais, ou que são idênticas. Né? Características que unem, ou que trazem um grupo para próximos um dos outros. Mas até mesmo a pessoa com ela mesma. Né? Você vai buscar características que são só suas, que ninguém mais tem. Na sociedade de hoje é muito valorizado que você seja um indivíduo, né, independente, autônomo. Então tem até uma pressão muito forte para que a gente seja diferente, para que a gente tenha características próprias. Né? E nesse jogo aí entra a diferença. Porque a gente sempre está em contato com os outros. A gente não vive sozinho. Na sociedade, o outro está sempre presente. E agora eu faço uma pergunta. Será que é possível eu viver sem o outro? Será que eu conseguiria me identificar
saber quem eu sou se não existisse a diferença, o contraste, né? Para eu saber que eu sou homem, por exemplo, precisam existir pessoas que não são homens, certo? Porque aí eu consigo delimitar as características que na minha cabeça me consideram homem, porque eu não sou aquelas outras coisas. A mesma coisa, se eu sou jovem, é porque existem pessoas que não são jovens, que são crianças, que são velhos, que são adultos, mais velhos, idosos. Eu preciso da diferença, porque senão eu não sei definir, eu não preciso definir a minha identidade. Como é que eu sei que eu sou branco? Minha etnia é branca, minha pele é branca. Porque eu tenho a diferença, eu tenho peles não brancas, eu tenho etnias não brancas. Existem etnias negras, indígenas, asiáticas, árabes, variadas. Então, na diferença, a identidade aparece. Então é um jogo, um balanço eterno entre as duas coisas. Para eu definir quem eu sou, eu preciso definir quem você é. E aí também que surgem tanto as qualidades da identidade, no sentido da gente valorizar a diferença, e cada pessoa se sentir bem com as características que ela tem, como o lado negativo da identidade, que a gente vai ver daqui a pouco, mais pra frente. Bom, então a gente pode fazer essas perguntas que estão aqui em cima de mim, né? Quando eu quero entender a identidade, eu quero buscar o quê? Características que são únicas. Eu quero pertencer a um grupo maior. Eu quero estabelecer trocas, interações com o outro, né? É o outro que está me transformando. Olha, por exemplo, essas mulheres que eu coloquei aí no centro, né? Mulheres usando hijab, que é esse lenço tipicamente muçulmano. Essas aí são algumas das 10 mulheres muçulmanas mais influentes no ano de 2015. Cada qual na sua área, pertencendo a países e contextos culturais diferentes, não é? Então, por exemplo, Malala, ela ganhou o Nobel da Paz, né? Essa primeira à esquerda, e ela vem de um contexto cultural que é diferente, geográfico, que é diferente dessas outras mulheres. Se a gente vai caminhando para a direita, cada uma dessas mulheres pode ter vindo de um país diferente, né? Elas podem ter formatos familiares diferentes, elas têm profissões diferentes, né? Tem pessoas aí da gastronomia, da política, da literatura, da moda, das artes, mas tem algo que as une, né? A primeira coisa, todas são mulheres. Então essa é a primeira característica que faz elas pertencerem a uma mesma categoria, a uma mesma identidade. Elas se identificam enquanto mulheres, né? E além de elas se identificarem enquanto mulheres, elas se identificam enquanto mulheres muçulmanas. Então elas pertencem a uma mesma religião, né? Elas pertencem a uma mesma religião e isso traz para elas um senso de pertencimento, uma identidade. Quando a gente olha para algo que é tão diferente, né, que não pertence regularmente no nosso cotidiano, a gente não tem contato com muitas mulheres muçulmanas no Brasil, mas elas existem, elas estão aqui, né? Isso causa um choque, né? A gente olha e a gente quer entender por que elas estão de lenço, por que elas são muçulmanas, mas acaba que o que elas são também, além disso, fica apagado, né? Às vezes a gente não quer nem saber tanto a profissão delas, onde elas estudaram, o que elas escreveram. A gente só olha e fala, mulheres muçulmanas. Mas olha aí, a variedade de perfis dentro dessa categoria, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem identidade e a gente tem diferença, negociando uma com as outras, né? Então, agora no canto aqui direito da tela, eu vou trazer para vocês as duas ideias principais dessa primeira parte aqui da aula. Primeiro, quando eu estou falando de diferença, eu estou falando do outro, de quem eu não sou. E essa pessoa, ela me transforma, ela me modifica, porque eu estou sempre interagindo com essa outra pessoa. Seja ela meu aluno, meus pais, minha família, meu namorado, o porteiro, o síndico do prédio, enfim, meus colegas de trabalho. Essas pessoas são outras, elas não são eu, mas elas fazem parte de quem eu sou.
porque eu preciso delas, tanto para sobreviver quanto para conviver em sociedade. E elas também, né, no contraste com a identidade delas, eu crio a minha identidade. Então, daqui pra frente a gente vai usar uma palavra muito especial, que é a identidade do outro e como esse outro me transforma. A palavra é alteridade. Alter quer dizer outro. Por exemplo, em alternativa, né? Então, alter quer dizer outro. Alteridade, a identidade do outro. Como que o outro está presente na minha vida. Enfim, a gente vai descobrir então, estudando culturas, que eu só sou porque você é. Para existir o Bahia tem que existir o Vitória. Porque se não existir mais de um time, não faz sentido existir futebol. Um exemplo claro aí para os torcedores que estão assistindo. Né? Para existir a mocinha da novela tem que ter a vilã. Tem que ter os contrastes, né? E é assim que a sociedade se organiza. Agora, o que a gente vai fazer com isso é outra coisa. Então, só sou porque você é. A diferença, ela faz parte de mim. Certo? Então, a gente vai usar essa palavra. Quando eu estiver falando da identidade de outras pessoas, eu vou estar falando de alteridade. É muito importante eu estar em contato com a alteridade. Sempre. Porque ela sempre está presente na minha vida. Então, por mais que eu não concorde, que aquilo não faça sentido para mim, mas faz sentido para outra pessoa. Né? E esse é o exercício aqui. É estudar a alteridade de forma consciente e abrindo-se para a diferença. E por fim a gente chega no significado da palavra cultura. O que é cultura, então? Né? Quem é que tem cultura? Será que cultura é algo que eu possa ter? Assim como um celular, eu tenho um celular, eu tenho cultura. Na verdade não é assim, né? Todo ser humano, a partir do momento que nasce, nós somos animais, lembra, né? Nós somos animais racionais. Então, quando nós nascemos, nós já estamos inseridos em uma cultura. A cultura daquelas pessoas que vieram antes. E aí eu vou assimilando, né? No processo de socialização, eu vou assimilando todas as informações que estão ao meu redor. Eu vou aprendendo a língua que aquelas pessoas estão falando, eu vou escutando os sons, eu vou sentindo a pele daquelas pessoas, a roupa que eu estou vestindo, a cor que definiram para mim na maternidade, se eu uso rosa, se eu uso azul, né? As músicas que estão tocando, né? Eu vou aprendendo a cultura daquele espaço desde o momento que eu nasço. Então, cultura, aqui pra gente, na sociologia, ou melhor, na antropologia, nada mais é do que essa partilha de significados, de valores, de vivências em comum. Quando um grupo compartilha, né, de sentidos para as coisas da vida, eles compartilham da mesma cultura. A começar pela linguagem. Se nós falamos a mesma língua, é um grande indício que nós partilhamos traços culturais muito fortes. Mas isso não quer dizer que nós somos iguais. Nós temos nossas diferenças. E aí dentro dessa língua nós vamos ter variações de sotaque, de gírias, de regionalismos, né, de entonação. E aí nós vamos definindo grupos menores dentro do grupão. Então cultura, como eu posso definir? São esses significados que nós damos às coisas e que são em comum entre nós. Então se eu chamo isso de celular, isso de isqueiro, isso de óculos, isso de livro, e se essas coisas têm um uso parecido dentro da minha cultura, é porque nós compartilhamos esses traços culturais. Né? E isso vai valer para as músicas, para as roupas, para as palavras, para os gestos, né? As piscadas, os cumprimentos, os apertos de mão, o abraço, o beijo, os relacionamentos. Tudo isso é cultura. Olha que maravilhoso. Certo? Então quem tem cultura? Todo mundo que está vivo tem cultura. E todo mundo que não está vivo mais deixou um traço cultural. Fez parte da construção disso que é maior, que é coletivo. Se vocês ainda têm muitas perguntas, guarda aí na sua cabeça, porque a gente volta para a parte 2 daqui a pouquinho. Tchau!